quantos são felizes? Não é estar feliz, meu irmão. Nós fomos ministrados aqui pelos louvores, pelas canções, pelas orações, para confiar em Deus. Para vivermos um tempo de confiança em Deus. Quantos aqui confiam no Senhor? Quantos aqui têm uma plena fé, confiança no Senhor? Porque é muito fácil você dizer que confia em Deus, mas se as coisas apertarem, se as perseguições começarem, se as pessoas começarem a caluniar ao teu respeito, o que é que você vai dizer que você confia? Nenhum daqueles que Deus chamou, nenhum daqueles que Deus colocou para ser representantes seus, passou por uma vida fácil. Quanto mais perseguido você é, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais as pessoas te perseguem. Porque o brilho do Senhor, porque a vitória que você está tendo, incomoda quem está sentado, acomodado, sem querer vencer. Mas eu tenho que entender que tudo que eu faço, todas as minhas forças, tudo que eu tenho, e o que me motiva, é confiar em Deus. É a confiança que é o combustível para que eu continue avançando. Por isso a minha pergunta para você: você confia em Deus? Você confia em Deus se Deus colocar você à prova? Você confia em Deus se os recursos, como foi ministrado aqui, não chegarem até a tua casa? Se faltar o azeite, se faltar a farinha, se faltar o pão, você continua confiando em Deus? Ou você vai murmurar? Ou você vai dizer: que Deus é esse que deixa faltar as coisas na minha vida? É o mesmo Deus que deixa faltar para que a minha convicção, a sua dependência, a sua fé, a sua confiança e perseverança sejam depositados nele. Porque é muito fácil eu gerar o recurso para você. É muito fácil eu estender a mão para você. Mas eu quero ver quando todo mundo te abandonar, que não houver lugar para tirar recurso, e você no único, o lugar que você pode ter é dobrar os teus joelhos e ver a farinha e o azeite chegar de onde não tem provisão. Isso é confiança em Deus. É quando todo mundo disser: não vai dar certo aquilo que você está fazendo, e você diz: eu recebi uma palavra de Deus e eu continuo confiando nela. Quantos aqui já foram desafiados a confiar em Deus? Quantos aqui receberam diagnósticos? Quantos aqui receberam notícias? Quantos aqui receberam propostas? Quantos aqui receberam nãos? Que você tem que colocar, a tua fé e a tua confiança em prova. Quantas pessoas viraram as costas para você porque você achava que precisava delas, e você não precisa delas? Você precisa do Yeshua HaMashiach. Você precisa daquele que se entregou no madeiro, que prometeu para mim e para você que nunca iria nos abandonar. O recurso, a provisão, o amor, o cuidado, o consolo, a força, o poder e a autoridade vem dele. Eu não faço o que ele faz. Eu tento imitar, mas a honra e a glória é dele. A honra e a glória sempre, sempre será dele. Então o Senhor me levou a um texto. Nós estamos aqui ministrando essa semana, esse mês agora, sobre confiança. A semana passada vencemos guerras. Não vai perder nenhuma batalha. Nada. Parece que está difícil agora. Parece que não há saída. Parece que você está num labirinto onde, por onde você anda, bate sempre com o rosto no mesmo lugar e a porta não se abre. Mas independente se tem uma porta, se tem uma muralha, se tem um gigante, se tem uma caverna, se tem um deserto, se tem o que for, eu continuo confiando no Deus que está comigo. Vamos querer nisso? Amém? Me ajudem a pregar, irmãos. Então o Senhor me levou a um texto muito conhecido por todos. Acho que assim está melhor, né? Tá. Um texto muito conhecido por todos e fala sobre confiança. Fala sobre confiar. Então a leitura é um pouquinho longa, mas eu quero que você entenda todo o contexto daquilo que Jesus deixou como mensagem para nós. Através do Evangelho de João, no capítulo 11, começa no versículo 1 até o 44.
Uma história bem conhecida por todos sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? Quantos aqui vão ser ressurretos com Cristo? Quantos aqui vão confiar em Deus? Quantos vão ver os milagres e maravilhas de Jesus? Amém? Então vamos lá. A Bíblia fala, um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essa notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deixa eu frisar aqui, a gente vai continuar. Deixa eu falar para você. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Não é para esmurecer, é para a glória de Deus. Prostrar diante da dificuldade é para a glória de Deus. Amém? Uou! De que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Meu amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá despertá-lo. E ele continua. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, então ele está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles não pensavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Para que vocês possam crer. Repita comigo: para que vocês possam crer. Para que eu possa crer. Para que eu possa continuar acreditando, para que eu possa ver, para que eu possa entender que a obra de Deus, ela faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, mas tudo que acontece é para continuar crendo nele, para que vocês continuem crendo. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para que morramos com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-lo por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Então entenda, Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. O seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai acordar desse sono. O seu irmão não vai ficar lá. Ela sabia que Jesus tinha poder para isso. Então ela continua. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: olha, esse é o versículo que eu mais amo, cara. Esse é o versículo que, se você entender quem é Jesus,
Cara, se você entender quem é que te chamou para viver essa obra, quem é que te chamou para viver uma nova vida, quem é que te chamou para tirar do meio da escuridão, das trevas, do lamaçal do pecado, se você entender quem Ele é, não duvida dEle, confia nele, continua crendo nele. Ele fala assim: ei Marta, eu vou te falar, eu sou, não é a direita, não é a esquerda, não são sacerdotes, não são levitas, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá, Marta. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ei, Aramanacho! Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém consegue fazer o que eu vou fazer, Marta. Ninguém consegue dar o que eu dou. Ninguém consegue ir onde eu vou. Ninguém consegue entregar o que eu vou entregar, Marta. Mas se você crê em mim, as suas aflições não são comparadas ao que eu vou passar. Se eu vou passar por tudo aquilo e vou conseguir vencer e ressuscitar, nada é impossível para você. Nada. Oh, Jesus. Então Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia de vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois os judeus ainda não tinham entrado na aldeia. Levantou-se com pressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa, a sair, seguiram-na, pensando que ela ia lá ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e comoveu e perguntou: onde o puseram? Onde é que ele está? Eles responderam: Senhor, venha comigo. Então Jesus chorou. O meu mestre chorou. Pelas aflições, pela dor de perder um amigo, ele chorou, e ele chora por mim e por você, quando não confiamos nele. E ele continua: vejam o quanto ele o ama. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Será? E ele continua. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, em que era uma gruta em cuja entrada tinha sido colocada uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você, eu não te falei. O que eu falei para você? Ei, se você crer, verá a glória de Deus. Se você crer, verá a glória do Pai. Se você crer, algo sobrenatural, extraordinário, sabe, espiritual, o que você chamar, vai acontecer. Oh, Marta. Então, tiraram a pedra, e Jesus, levantando seus olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Essa é a tua palavra, Deus, que nos conforta, que nos fortalece, Jesus, que nos mostra que temos
tantas dificuldades, mas se confiarmos em Ti, o Senhor é fiel para nos amparar. Senhor, que haja um fluir do Teu Espírito, Deus, que não seja eu, mas a Tua palavra, Senhor Deus, que traga vida, que transforme, que gere em nós algo novo, Deus. Jesus, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade sobre esse lugar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Te damos liberdade, Senhor Deus, essa noite, Pai. Faz morada em mim. Faz morada na minha casa, Senhor Deus. Faz morada na minha família. Faz morada no meu relacionamento. Faz morada no coração dos meus filhos. Faz morada no meio da Tua igreja, Senhor. Te damos liberdade, Jesus. Flui, Jesus. Meu coração é Teu. Oh, Jesus. Meu coração é Teu pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Aleluia, Jesus. Pra sempre. Eu sou Teu, Tu és meu. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou Teu, Tu és meu. Ele está nos chamando para confiar nele. Ele está chamando para a gente poder ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Sabe, irmãos, o livro de João, ele vem nos mostrar toda uma narrativa, uma forma de explicar quem era Jesus, a importância inegociável da bondade, do amor, de confiar plenamente nele. Se nós formos ver o livro de João, fala de todos os milagres e maravilhas, é um livro mais explicado sobre o que é o amor, sobre a identidade de Cristo, sobre as curas, os milagres, aquilo que Ele proporcionou para nós. E deixa nos ensinamentos, o próprio João afirma, olha, eu vi tantos milagres, eu presenciei tantos milagres, que se eu fosse colocar todos eles nos meus livros, naquilo que eu escrevi, não cabe na Bíblia, não cabe nos manuscritos, não dá para a gente, catalogar, não dá para a gente escrever todos os feitos e maravilhas que o meu Senhor fez. Eu sou presente disso. Então ele começa a demonstrar em alguns trechos, em algumas experiências, a identidade do amor de Jesus. Ele começa a nos mostrar, e quando vemos, que lemos aqui um dos maiores, depois da ressurreição de Cristo, eu acho que é um dos maiores milagres que a Bíblia fala e relata aí nesse livro de João. Ele deixa essa narrativa para nós aprender a confiar plenamente em Deus. A ressurreição de Lázaro é a história deixada para nós não apenas como testemunho do poder de Deus, mas também ela nos ensina a importância de continuarmos confiando plenamente, sem duvidar de que Ele é Deus. Ele nos deixa aqui a direção como confiar em Deus, que não há nada que Deus não possa fazer. Ele cura o cego, Ele cura o enfermo, Ele cura o aleijado, Ele cura o leproso, Ele cura aquele que estava encurvado, Ele cura quem passar pela vida, quem encontrar com Ele. E se eu e você passamos por Ele, as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado, aquilo que nos afligia, foi levado por Ele na cruz do Calvário, porque não tem aonde Jesus passar que não haja transformação e mudança. Ele é o caminho, Ele é a vida, o caminho é reto com Ele, a cruz não tem desvio, a cruz não é torta, ela é um caminho reto em direção ao reino de Deus. E o apóstolo João, ele nos deixa aqui a importância de a gente continuar, mesmo enfrentando as maiores circunstâncias, as situações mais assombrosas e parecer impossíveis para Deus, impossíveis para você. Ele nos deixa um ensinamento: em Deus nada é impossível, nada é impossível para Deus, nada. A Angélica acabou de dar um testemunho aqui. Quando eu deposito a minha fé e confiança em Deus, irmão, você pode ter certeza que Ele tira recursos de onde você não imagina. Ele faz acontecer as coisas que você nem pensou.
Porque olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu aquilo que vai acontecer, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus já está fazendo, irmão. Não se preocupa com o que está acontecendo no lado, não se preocupa do que está acontecendo na vida do próximo, na casa do vizinho. Se preocupa naquilo que Deus começou para fazer na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Apenas eu preciso confiar nele. Quantos aqui confiam em Deus? Amém? Então me ajuda aqui, irmão. Me ajuda aqui a pregar. Uma fé e confiança é aquilo que suporta dores, suporta lutos, suporta provação. E não tem ninguém aqui que não tenha passado por lutas, por provações, ou que não esteja passando por lutas e provações. Porque nós vamos passar, mas não tem ninguém aqui, sabe, que as lutas que você está passando não produzam em você uma fé e não seja para testar e aprovar você no projeto de Deus. Todos nós passamos por lutas e essas lutas nós vencemos e eles nos trazem uma coisa chamada aprovação. No reino de Deus não funciona como na escola, que nós aprendemos para depois fazer a prova. Com Deus fazemos a prova e aprendemos. Ele nos coloca na prova, Ele nos coloca no meio de situações. Ele leva o povo para o Egito para confiar nele, para o deserto para confiar nele. Em meio à prova, em meio a tudo que estava acontecendo, eles recebiam tudo aquilo que eles precisavam, mas a confiança deles ainda continuava sendo em homens, porque murmuravam. Você tem tudo o que você precisa, não o que você quer. O problema é que eu quero o que o outro tem, não eu preciso, não eu desejo o que eu preciso e o que Deus tem para mim. Então eu olho para o lado e a minha confiança está baseada no que o outro está dando certo. Não! Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Pode agregar pessoas? Claro que pode. Mas o projeto é seu, então não olha para o lado que está dando certo. Olha para a cruz que te chamou para viver o projeto dele. Olha para a cruz. Olha para ela. Sabe, durante a nossa caminhada nós vamos enfrentar desafios diariamente que vão colocar a nossa fé e a nossa confiança à prova. É ou não é? Quando você recebe uma notícia que alguém saiu porque não concorda com você, ou porque, eu não acho você santo demais, ou você não é cristão demais, são desafios que você vai enfrentar. Sabe, irmão, sabe quantos desafios nós enfrentamos diariamente para colocarmos a nossa fé em prova? Quando você recebe uma cartinha do home office, quando você recebe uma carta que abala com você e você diz assim, não tem mais saída. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de eu ir para a conferência no Brasil da Global, estava todo feliz, cara, porque eu consegui pela primeira vez participar de uma conferência, sabe, com pessoas que eu ia aprender muito, então eu estava muito alegre. Vou saindo de casa, comprei a passagem, estava tudo certo. Abro a caixa do correio, quando tiro uma carta dizendo, o passado voltou aqui. Eu disse, não, Deus. Eu disse, Deus, eu estava tão feliz. E olha essa notícia. Eu falei, cara, naquela hora, minha esposa estava no carro comigo. Eu disse, poxa, eu estou tão preocupado porque não era isso que eu queria. Sabe, não era essa carta que eu queria receber nesse exato momento. Mas eu recebi aquela carta. E é no meio dessas situações que você vai mostrar onde está a tua fé. É no meio dessa situação que você vai dar uma resposta que Satanás quer, blasfemar contra Deus, uma resposta que Deus quer ouvir. Não me importo do que vai acontecer, não me importo do que está aqui, eu creio no Deus que eu sirvo. É o mesmo Deus que tirou 2 moedas da boca de um peixe. O que para os homens são impossível, o que para as pessoas é inacreditável, Deus faz para mostrar que com Ele tudo é possível. Então eu não sei o que você está passando, achando que é impossível. Já rodou várias igrejas, já foi em um monte de lugar e você parece que não se encaixa. Você não tem que se encaixar numa igreja, tem que encaixar no propósito daquilo que Deus te chamou. A igreja é só um instrumento de Deus para cumprir o teu propósito, irmão. Você está aqui é para cumprir o teu propósito, não é para ver se dá certo, porque já deu certo 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, a tua salvação, o reino, o poder, a glória e o teu nome escrito no livro da vida, e isso já deu certo.
não esperar dar certo. Já deu. Você é fruto do desejo do coração do Pai. Então apenas confia nele. Sabe, irmãos, eu fui procurar, vamos lá, confiança. O significado de confiar é ter fé, ter certeza, acreditar. E no hebraico significa batak. Confiar. Confiar plenamente. Confiar sem duvidar. Perseverar. Acreditar. Avançar. Ter fé. Aí diz, mas eu não tenho essa fé. Tem, porque a palavra fala que para cada um de nós, como o dom de Deus, foi dado uma medida de fé. Então eu e você temos fé. Ela só vai aumentando à medida que essas provações vão chegando. Um dia eu fiz uma oração muito perigosa, irmão. Eu falo para você, não faz isso não. Eu te aconselho a não fazer isso se você não tiver plena convicção daquilo que você vai passar. Falei, Deus, eu leio a carta de Hebreus, eu levo o livro de Hebreus e vejo a galeria de homens da fé. Eu quero uma fé inabalável. Uma fé que faça, Senhor Deus, eu também acreditar como aqueles homens acreditaram. Uma fé, Senhor Deus, que move montanhas. Uma fé que ativa em mim o sobrenatural. Irmão, cuidado. Cuidado com o que você pede. Tiago fala que a gente não sabe pedir, não sabe orar. Aconteceu, foi, meu irmão, a pior e a melhor ao mesmo tempo. Mas eu passei por 4 anos de lutas. 4 anos, meu irmão, que ou eu tinha fé para suportar tudo que eu tinha passado, tudo aquilo que estava chegando, e eu pensava que era pouco, ainda vinha mais. E cada vez que eu pensava que acabava, iniciava o outro, e mais uma fase. E Deus falou assim, você não pediu fé? Você não pediu para trabalhar na tua fé, para ter uma fé inabalável? Eu estou te dando essa fé. Mas ninguém adquiriu uma fé inabalável sem passar por um vale, sem passar por um deserto, sem passar por perseguição, por entrar numa caverna, por ver a ressurreição, por ser morto e ressuscitado, por estar cego e agora eu consegui ver. Ninguém teve a fé aumentada com uma vida tranquila. Queremos viver uma experiência sobrenatural com Deus, mas queremos ficar no mesmo lugar, ao qual é calmo e tranquilo. Não é evangelho. O evangelho é de luta, perseguição, oração, renúncia. Isso é evangelho. Isso é viver uma vida com Cristo. Não é ficar sentado à espera de alguém fazer por você, quando Deus chamou você para fazer. Isso é evangelho. É preciso confiar nas palavras que Deus liberou sobre a tua vida. Quantos aqui receberam a palavra de Deus? Quantos aqui receberam a palavra de Deus? Eu não creio que ninguém recebeu. Você pode não ter escutado o que você queria, mas você recebeu uma palavra. Você pode não ter escutado aquilo que você desejava no teu coração, porque não fazia parte dos teus planos. Muitos podem estar aqui embaixo de uma palavra, mas outros não. E aí pergunta, por que eu vim parar aqui, Deus? Porque aqui é o lugar que Deus vai trabalhar no teu propósito. Aqui é o lugar onde você vai aprender a amar as pessoas que te disseram que estenderia as mãos. Aqui é o lugar onde você pensava que seria 1000 maravilhas e não é. Aqui é o lugar onde as tuas formações, os teus diplomas, o teu nome, a tua identidade de lá não vale nada. Você lá era, você tinha, você conquistava. E aqui, meu irmão, a gente tem que submeter ao que tem. Mas não é porque Deus não quer te dar o melhor. Não, mas é preciso quebrar o nosso orgulho. É preciso a gente entender para aprender a confiar em Deus. E aí a gente vai assim, eu era empresário, eu era, e agora você está fazendo cleaner. E você diz assim, Deus, como eu estou fazendo cleaner? Ei, esse é o pontapé inicial para que as coisas de Deus aconteçam. Ei, o cleaner que você está fazendo hoje para alguém é o princípio da tua empresa amanhã. Mas acredite que nada está fora do projeto e do propósito de Deus. Apenas aprenda a confiar. Coloque a tua fé, a tua esperança, a tua confiança no teu Deus, no teu Salvador. Senão, meu irmão, não adianta. Não adianta. Porque se não for para a gente confiar em Deus, nas coisas que Ele faz, naquilo que Ele nos chamou para viver, irmão, falo sério mesmo para você. Cara, vai vender picolé, bota um monte de pipoca na feira, no sábado, no domingo. E se você confia em Deus, como o Rogério falou, não são 10, não são 100, não são 50, que vão te tirar da presença de Deus. Mas aquilo que
você já recebeu um tesouro eterno, um galardão celestial, uma morada eterna, que não tem valor, sabe, não tem nada que pague. É a minha confiança em Deus, porque eu sei que eu não sou daqui. Eu só sou estrangeiro, eu só estou de passagem. Eu só estou aprendendo e compartilhando, recebendo e dividindo, sabe, colocando na minha mão e multiplicando. É isso que Deus nos chamou para fazer. Então não reclama daquilo que você está fazendo hoje. Apenas, se você achar que não é para você, não aceite e diga: Deus, se faz parte do meu propósito, eu vou passar, mas se não for, eu rejeito hoje, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Confia em Deus. Amém? Sabe, imagina que nós vemos aqui, eu vou entrar aqui na história. Jesus recebe a notícia de que o seu amigo estava doente. Está a 3 quilômetros de lá. Recebe a notícia: olha, o teu amigo, cara, ele está doente. O teu amigo, sabe Lázaro? Aquele que você, quando estava cansado, ia descansar na casa dele, onde você se sentia amado de maneira diferente e amava eles também. Que a Bíblia fala que ele amava Marta, Maria e Lázaro. E Marta, Maria e Lázaro também o amavam. E ele vai e diz: olha, recebe a notícia de que aquela pessoa ao qual ele tinha muita afinidade, um lugar que ele estava acostumado a ficar, a compartilhar as experiências, a conversar, o seu amigo estava doente. E como deve ter sido para Jesus, sabe, ouvir aquilo, ouvir que o seu melhor amigo, aquele homem que estava ali, estava doente. E aí às vezes nós nos perguntamos: Deus, eu sou teu filho, Deus, eu sou teu amigo, Deus, eu sou teu discípulo, eu te sirvo, sabe, eu faço tudo pelo Senhor, e por que essa enfermidade? Por que aconteceu isso comigo? Aqui o Senhor nos mostra que não é pelo fato de sermos amigos de Deus que não vamos passar por provação. Não é pelo fato de sermos íntimos com Deus, de termos relacionamento com Deus, de jejuarmos 3 vezes ao dia, entregarmos nosso dízimo e a nossa oferta, de cuidarmos bem da nossa casa, dos nossos filhos, entender o propósito, orar pelas pessoas, curar os enfermos, que as coisas não vão passar por dificuldade, que nós vamos ser perseguidos, que as notícias más vão chegar à nossa porta. Mas o que eu entendo aqui é que Jesus está nos ensinando: olha, a dificuldade vai vir para todos, mas entenda uma coisa: aquele que te chamou não é qualquer, aquele que anda com você não é um homem qualquer, não é aquele que, não é um menino da manjedoura, não é o que está pregado na parede, mas é o Jesus que ressuscitou ao 3º dia, o Yeshua HaMashiach, aquele que fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá. Esse é aquele que você chama para andar com você. Esse é aquele que você convida todas as manhãs para fazer parte da sua casa. Esse é aquele que você puxa a cadeira no café da manhã e diz: Senhor, senta à mesa comigo. É aquele que tem honra no levantar e no deitar. É aquele ao qual, irmão, eu dou a minha vida por ele. Esse é ele. Mas ele diz: olha, por causa de mim, por causa da minha palavra, por causa do meu evangelho, vocês sofrerão perseguições, por amor a mim. Então, irmão, estamos falando do amigo dele, que foi acometido de uma doença. Será que Jesus não tinha poder para curar de longe? Sabe, mas uma coisa que eu aprendo, que nós temos que apenas confiar em Deus. Confia em Deus. Muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão julgar as suas dores. Sabe o que ele vai dizer? Está passando por isso porque está em pecado. Está passando pelo vale de Jaboque, ou porque está em pecado. A família está destruída porque está em pecado. O casamento foi desfeito porque está em pecado. Perdeu o trabalho porque vive uma vida de pecado. Ei, para muitos pode ser pecado, mas para Deus é para manifestar a glória dele através da sua vitória. Então, meu irmão, eu não estou preocupado com o que as pessoas achem. Eu estou preocupado se o meu Deus está comigo nessa batalha. Se o meu Deus está olhando a minha vida e está se agradando de mim. Eu sei que podem pensar que Lázaro estava em pecado. Eu sei que podem ter pensado o que aconteceu com ele. Foi a mesma coisa que aconteceu com o cego. Senhor, por que ele é cego? É por causa do pecado dos pais dele ou por causa dele?
que Jesus fala? Nem dos pais, nem dele. É para que o nome de Deus seja glorificado. Então quando você está na luta e que você começa a vencer, não é você que leva a honra, é o Deus que você serve. Quando você começa a prosperar, não é você que prospera, é o Deus que te faz prosperar. Quando você vence uma enfermidade, não é você que vence, é que Deus é o que cura, Deus é o que liberta, Deus é o que sara, Deus é o que sustenta, é o que te fortalece. Esse é o teu Deus. Por isso a minha confiança está nele. Mas aí eu sou, racional. Sou racional. Eu só acredito no que vejo. Mas a palavra diz assim, ó: benditos sois vós que não viram os meus milagres, não viram a ressurreição de Lázaro, não viram eu curar o cego, não viram eu fazer o paralítico andar, não viram Pedro andar sobre as águas, mas mesmo assim creram em mim. Então o segredo para viver uma vida com Deus é: creia nele. E mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja conseguindo entender, apenas creia naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que está na tua vida. Você pode dizer um amém aí, meu irmão? Dá um glória a Deus. Porque o tempo de Deus é sempre o melhor para nós. Você pode estipular tempo, você pode estipular prazo. Se não estiver dentro da vontade de Deus, irmãos, esses prazos não valem nada. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar, mas só o Senhor sabe os planos, os sonhos, pensamentos, os projetos que tem ao nosso respeito. Então quando eu coloco e deposito a minha vida, a minha caminhada, a minha família, o meu trabalho, o meu ministério, a igreja nas mãos dEle, é Ele que faz crescer, é Ele que fortalece. Porque não há nada. Com a força dos nossos braços nós somos limitados a ir até um lugar. Mas para irmos um lugar em Deus, é só com Ele. Para irmos um lugar nele, com Ele, é só nele. Então Jesus recebe a notícia de que ele amava, estava lá 2 dias. A própria Marta, sabe, meu irmão, ela questiona o próprio Jesus. Se tivesse vindo mais cedo, se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, o Senhor não está entendendo? Se o Senhor tivesse chegado aqui mais cedo, apenas um dia, sabe, meia hora mais cedo, 2 dias mais cedo antes da gente sepultá-lo, ele não teria morrido, porque eu sei, Senhor, que o Senhor poderia fazer. Eu sei que se o Senhor pedisse para Deus, Ele realizaria todos os seus pedidos. Eu creio nisso, Deus. Mas será que ela realmente acreditou? Assim como nós acreditamos. Irmãos, eu questionei quando eu passei pelas provas que eu passei. Deus, por quê? Sabe, irmãos, quando eu recebi o diagnóstico junto com a falecida mãe dos meninos, eu falei assim: meu Deus, e aí? O que eu faço? Você não pediu fé? Você não quer ver o sobrenatural? Você não quer desfrutar do extraordinário? Você não quer ter a experiência que ninguém teve? Você não quer que eu te leve a um lugar que ninguém foi, que você não conseguiu ir ainda? Então eu começo hoje. E eu saí daquele hospital e meu irmão, eu entrei no elevador, e eu e a minha filha, eu falei assim: aconteceu a mesma coisa que Jesus aqui. Jesus chorou e eu chorei. Chorei, depois falei assim: não derramo mais uma lágrima. Senhor, sonda o meu coração, porque da minha boca ninguém vai escutar porque o Senhor está fazendo isso. Da minha boca não vai escutar, Senhor, porque eu mereço isso, porque eu confio em Ti, porque eu depositei a minha vida em Ti. E quando o Senhor me encontrou, eu disse que eu e a minha casa, eu e a minha vida, eu e tudo que eu tenho seria para servir a Ti. Eu não estou falando de mim, irmãos, entenda. Eu estou falando do que Ele opera, do que Ele tem poder para fazer. Então, do mesmo jeito, sabe, que às vezes você recebe algo e duvida: Deus, por que eu? Por que minha mãe? Se eu te sirvo.
Porque a minha filha, se eu estou sempre contigo, você não vai entender que vem a morte e até a vida e a morte, tudo glorifica o nome dele. Tudo glorifica o nome dele. Então nós vemos aqui esse cenário ao qual ele está lá, recebe essa notícia, Marta vai ao encontro dele, questiona Jesus, se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E ele mostra para nós, sabe, para ele ser o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, ele precisa estar lá. Convida ele para entrar, para fazer parte da morada junto contigo. Mas não significa que não vai sofrer nada, não vai sofrer danos, vai, mas ele está contigo. Essa é a diferença. A diferença é que você não passa pelos vales sozinho, você não passa pelas tribulações sozinho, você não passa pelas tempestades mais só, você não passa pelas perseguições sozinho. Existe um Deus que está contigo, ao qual ele falou a promessa dele: não te abandonarei, eu estarei contigo, eu estarei com você, com a tua casa e com a tua família. Sabe o que nós vemos aqui no versículo 22, que a nossa fé é reafirmada em Jesus através das situações. As situações que eu e você passamos reafirmam a nossa fé, fortalecem a nossa confiança em Deus. Não estou passando por problemas aqui, não estou passando por situações que parecem impossível. Sabe, você chega e recebe uma enxurrada de problema, uma enxurrada de notícia, pessoas insistindo no meio do caminho, pessoas que falam ao teu respeito, pessoas que viram as costas, fecham as portas, te ignoram, um monte de coisa acontecendo, e você diz assim: Senhor, eu estou sozinho. Eu disse: calma, porque isso é para glorificar o Pai. Porque mesmo você achando que está passando sozinho, Deus está contigo. E aí quando você vencer, você não vai dizer que a culpa foi do pastor que te ajudou. Você não vai dizer que a culpa foi do líder que orou por você. Você vai dizer: olha, eles me ajudaram em oração, mas quem me fez vencer foi Deus, ao qual não devido a glória dele com ninguém. Jesus podia ter mandado os seus discípulos, podia ou não? Vai lá, João. Vai lá, Lucas. Vai lá, Mateus. Vai lá e cura Lázaro. Revela a glória do Pai através daquilo que você vai fazer lá. Mas ele fala: não tem como o Filho ser revelado se não for através dele. O Pai se revelou no Filho, através desse milagre. Então Marta sabia que Jesus era a ressurreição e a vida. Que alguém mesmo morto, sem esperança, quando Jesus chegasse, havia algo poderoso para acontecer. Ela acreditava que ele poderia ser ressurreto, mas não depois de 4 dias. Ela sabia que ele poderia ser curado na enfermidade no segundo dia, quando ele estava doente, quando a notícia chegou até Jesus. Olha, ele está doente há 2 dias, então Jesus correria até lá, impunha suas mãos sobre ele e ele seria curado. Mas ela não imaginava a grandiosidade daquilo que Jesus estava para fazer. Jesus esperou o tempo certo para fazer aquilo acontecer. E muitas vezes nós achamos que as situações que estão à nossa volta está demorando demais, está difícil, Senhor. As situações ao qual acontecem na nossa vida, elas nos levam para o lugar de intimidade em Deus. Elas nos levam para o lugar ao qual nós precisamos ir. Se você não estiver sendo perseguido, se a situação da tua vida estiver bem, pouco você vai orar, pouco você vai jejuar, pouco você vai ler as Escrituras, pouco você vai participar de grupos de conexão, pouco você vai participar de orações no monte, muito pouco você vai fazer. Mas se as coisas mudarem, se a situação mudar, perder o emprego, a vida começa a ficar, parece que tudo gira ao contrário, as coisas não dão certo, as pessoas se abandonam, a igreja não quer saber de você, aí você começa a olhar: o que está acontecendo? Eu vou ter que começar a orar mais, sabe, eu vou ter que começar a jejuar mais. Deixa eu falar para você, não espere as situações acontecerem para procurar Jesus. Ele está no mesmo lugar se você procurar Ele na alegria ou na tristeza. O que Ele quer é um relacionamento de intimidade. Ele não quer que você venha pela dor, Ele quer que você venha pelo entendimento. Eu vou ao meu Senhor, porque Ele já se chegou a mim.
Eu vou até Deus porque Ele já me deu aquilo que eu precisava e eu sei quem Ele é. Então eu vou até Ele para agradecer e colocar as minhas aflições aos pés dEle, porque eu sei aquilo que Ele há de fazer por mim. Eu sei que os promessas e os projetos dEle na minha vida não se findaram, não terminaram, e eu estou vivendo cada vez o projeto de Deus. Se é dor, Ele está comigo. Se é alegria, Ele está comigo. Se é enfermidade, Ele está comigo. Se é o abandono, Ele está comigo. Se é a falta do amor, Ele está comigo. Se a minha família está quebrada, Ele está comigo. Se o meu casamento está desfeito, Ele está comigo, porque Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que alimenta, Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que renova. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você acredita. É o que você tem que depositar a tua fé. Esse é o Deus, sim, meu irmão. Não é, sabe, que quando as situações apertam e a gente vai procurar que deixamos de ser crente. Não, não, você continua sendo. Só que agora você começa a se relacionar com mais intimidade com Ele. Você não deixou de ser cristão, você não deixou de ser filho, porque você está procurando mais ou não procurou. Mas agora a tua dor te traz mais para perto dEle e gera intimidade com o Pai. Sabe, nos traz para proximidade junto com Ele. E aí nós cremos que nos aproximamos de Deus, o Deus do milagre. E no meio de todos esses desafios, Ele revela quem Ele é. E é esse versículo que eu amo aqui. Ele fala: ei, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Entenda, Ele é o único caminho para aquilo que você precisa. Ele é o único remédio para a tua doença. Ele é a única coisa, o único construtor que pode reconstruir a tua casa em cima de um alicerce forte, não na areia, mas na rocha que é Ele. Ele é aquele que te chama, é aquele que tem vários nomes, ao qual em cada fase da sua vida Ele está presente. Ele está presente em cada obstáculo, sabe, em cada fase, em cada momento da sua vida, em cada estação da sua vida, Ele está presente. Eu anotei aqui, olha, para você entender, Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Ele proverá sobre a necessidade. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que está aqui. É o Deus que está comigo. Então eu não estou sozinho, porque a palavra dele diz que Ele está comigo. Ele é o Jeová Sabaoth, é o Deus dos exércitos. Porque no meio das batalhas Ele está comigo. Ele é o meu Jeová Jireh, é o meu Elohim, é o El Shaddai. Ele é tudo, na cada hora, em cada fase, em cada estação da sua vida. Então você nunca está sozinho. Você nunca está só. Ele está contigo em qualquer fase, em qualquer luta, em qualquer obstáculo, em qualquer estação. Para cada fase Ele tem um nome. Ele é o teu provedor. Ele é o que cura, Ele é o que sara, Ele é o que liberta. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é tudo na nossa vida. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Isso, aleluia. Eu creio em ti, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Esse é o teu Deus. Teu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Entenda uma coisa. O Deus que proveu lá atrás, o Deus que operou milagres, assim como eu falei, o Deus que fez sair azeite da parede para prover sobre a viúva, o Deus que com um pouco de farinha e um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite, fez o milagre acontecer, é o mesmo Deus que vai operar na sua vida, é o mesmo Deus que vai estar aqui hoje, amanhã e para todo sempre. É o Deus que não te abandonou, é o Deus que não deixou você para trás. A tempestade, vento forte. O que Ele está dizendo é: ei, não desista. Não desista da luta, por mais difícil que esteja. Ele é o teu Deus em cada fase que você passa. Não desista, não jogue a toalha, não vire as costas, não abandone Ele. Ele continua sendo o teu Deus. O mesmo Deus que proveu lá atrás, o mesmo Deus que te curou, o mesmo Deus que te ressuscitou, o mesmo Deus que te tirou do lamaçal do pecado, da escuridão das trevas. É o mesmo Deus que opera hoje sobre a tua vida. É o mesmo Deus que vai liberar milagre. É o mesmo Deus que está liberando cura. É o mesmo Deus que está liberando provisão sobre a tua vida e sobre a tua casa. É o mesmo Deus que está restaurando a tua família. É o mesmo Deus que está restaurando a tua fé.
Ele está trazendo aqui hoje somente para dizer assim: olha, ei, não desista, continue acreditando, continue confiando, continue crendo, continue mantendo os seus olhos fixos em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Remanaya choro, romanava seque, remaná. Oh, é esse Deus que você serve, é esse Deus ao qual você entregou a sua vida. Sabe o que a gente aprende aqui? Que Ele não é o Deus que está atrasado. Ele não chega atrasado, irmãos. Ele está no tempo certo, na hora certa, no lugar exato, para fazer a coisa que Deus mandou. Ele não está atrasado. Você pode colocar como muitas pessoas, como a palavra fala: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. Você confia em quem? Em quem você tem depositado a tua fé, a tua confiança? Em quem você tem colocado a tua fé? Aonde você tem depositado a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu ministério, a igreja que você faz parte? Onde você tem depositado a tua fé? Eu deposito a minha fé, sabe, na dona da rota que me chamou, porque foi obra de Deus. Irmão, a nossa fé não está em homens, a nossa fé não está naquilo que nós conseguimos ver, mas no que nós queremos, no que nós acreditamos. Onde está a nossa confiança? Ele está nos chamando para viver uma vida de intimidade, crendo na sua palavra e nas suas promessas. Então Ele fala: olha, confia em quê? Carros, em cavalos? Não, confia no Deus, no seu Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, no Deus de Israel e no seu Deus também. Amém? Então glória a Deus aí, irmão. Então Ele não chegou atrasado. A Bíblia fala que Ele ficou mais 2 dias. 2 dias, irmãos. Quantos de nós aqui oramos e queremos que as coisas aconteçam na hora? Deus, eu estou orando aqui, e aí o irmão chama a gente para vir até aqui à frente, e você crê com fé que a tua cura, o teu milagre vai acontecer agora. Pode acontecer? Pode acontecer? Mas se Deus não quiser, Ele deixou de ser Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela não se abrir, Ele é Deus. Se você vencer, Ele é Deus. Se for derrotado, é Deus. Mas Ele está sempre contigo. Não interessa. Ele não chega atrasado. Ele não erra. Porque tudo que Deus faz tem um plano, tem um projeto e tem um porquê. Alguns não acreditavam na ressurreição. Jesus ia ressuscitar ao 3º dia. Alguns daquela época acreditavam na ressurreição ao 3º dia. Mas como Lázaro estava, não. Jesus disse: deixa aí a multidão. Deixa a multidão chegar. E como eles eram muito amados na cidade, imagina que toda aquela cidade, as pessoas à sua volta, foram lá para se despedir de Lázaro. O ambiente perfeito para Deus manifestar quem Ele é. Então, onde você está inserido, às vezes é um ambiente perfeito, ou aquilo que você está passando, é um ambiente perfeito para Deus manifestar o poder que há no seu nome. O poder que há naqueles que confiam nele. E Ele fala: olha aí, quantos diante das adversidades e dificuldades não pensam assim: ah, Deus, se o Senhor tivesse comigo lá atrás, se o Senhor tivesse orado pelo meu filho, se tivesse enviado um profeta, se tivesse enviado alguém, eu não estaria dessa forma, Deus. Mas irmãos, eu já vivi muitas situações de milagre, onde as pessoas recorriam para médicos, para tantos lugares. Tive uma situação que nós estávamos no CG e entrou uma senhora lá. Ninguém sabia quem era ela. Tinha acabado de chegar aqui em Epson. E ela entra naquele CG. E ela começa a ouvir a palavra, e tem uma pessoa dando a palavra. E ela fala assim: olha, eu tinha preparado a palavra, mas eu vou dar o meu testemunho de quem é Deus na minha vida, do que Deus fez na minha vida. E ela começa a falar de quem Jesus era, mesmo passando pela maior luta da sua vida. Ela estava manifestando não a enfermidade, mas o Deus que cura. E começou a falar sobre as experiências com Deus.
E quando chegou no final daquela célula onde todo mundo estava ali em comunhão, a mulher disse assim: olha, eu posso falar uma coisa? E todo mundo: pode. Olha, eu sou fulana. Eu estou viajando o mundo inteiro, onde eu posso ir, onde o meu dinheiro dá, eu vou viajar por toda essa Europa aqui. Porque os médicos disseram para mim que eu só tenho 3 meses de vida. 3 meses, e eu estou vivendo aquilo que eles disseram que eu ia viver. Mas deixa eu falar para você, por causa do testemunho dela, por causa da confissão de fé dela, por causa do compartilhar de quem é Jesus, porque eu conhecia Jesus, mas a minha fé estava lá embaixo, eu não acreditava mais que era possível. Deixa eu falar para você, eu creio que eu não vou viver 3 meses, eu vou viver o tempo que Deus determinar, não o que o homem falou. Então, meu irmão, as tuas dores, as tuas experiências, quando você começa a compartilhar, o nome dele é glorificado, é exaltado o reino dele. Então não é para a morte, é para ele ser glorificado. As tuas lutas, as tuas tempestades, as perseguições, é para que o nome dele seja exaltado acima de qualquer nome, acima de todo nome. É isso que ele quer, sabe? Não dá mais para dar jeitinho para Deus. Deus não precisa do seu jeitinho, ele precisa da sua fé e da sua confiança. Ele precisa que você creia. E quando vemos aqui várias vezes, ele fala assim: ó, você crê nisso, Marta? Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que depositar a tua fé e a tua confiança naquele que te chamou, porque ele é fiel para cumprir todas as promessas que foi liberada ao teu respeito. Mesmo que você não tenha ouvido, mesmo que você esteja ainda no ventre da sua mãe, quando a palavra foi liberada, ele vai cumprir todas elas e vai trazer à tona todas as palavras que foi liberada ao teu respeito. Não vai ficar para trás. Apenas espera o tempo dele. Muitas pessoas questionaram: se ele quisesse, poderia ter feito igual fez com os cegos. Se ele quisesse, ele poderia ter, mandado uma palavra de lá onde ele estava, e aquela pessoa, e Lázaro seria curado. Poxa, ele ama tanto eles, mas não liberou uma palavra de cura. Não, sabe por quê? Porque a presença de Jesus naquele lugar é o que ia mudar a história de toda aquela cidade. A glória, o mover e o manifestar daquele milagre não ia só ficar naquele lugar, mas em toda a Judeia, Samaria, os confins da terra, e chegou até mim e a você, dizendo assim: olha, deposita a tua confiança nele, porque se ele ressuscitou Lázaro, nada, repete comigo, irmão, nada é impossível para Deus, nada é impossível para aquele que crer em Deus, nada é impossível. A tua situação não é impossível para Deus, a teu diagnóstico não é impossível para Deus, aquilo que você vive não é impossível para Deus. Endireitar, restaurar, renovar, restaurar em nome de Jesus, porque eu creio no Deus que eu sirvo e no Deus que te chamou para viver com Ele. Eu creio nisso, eu creio, meu irmão. Eu creio exatamente naquilo que todas as promessas, por isso Ele não se atrasa para cumprir as promessas sobre a nossa vida. Então não desista, não pare de acreditar, porque a palavra fala, o salmista ele fala assim: ó, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Deposita a tua confiança nele, deposita a tua confiança no teu Pai, em todos aqueles nomes. Eu não sei qual é a fase que você está passando agora, mas você pode dar um nome para Ele. Você pode chamar Ele do que a Bíblia o chama. Se é preciso cura, Ele é o Deus da cura. Se é um milagre, Ele é o Deus do milagre. Se é luta, Ele é o Deus dos exércitos. Se não tem nada, Ele é o Deus da tua provisão. Então qual é a fase que você está para chamar a existência o nome do teu Pai? Qual é a fase que você está lutando? Qual é a fase que você está passando? A estação que você está vivendo, que você pode dar um nome para Ele. Ou então só chama Ele de Yahvé, ou então só chama Ele de meu Senhor, só chama Ele de Jeová. Não interessa o nome, mas adore a Ele, exclusivamente a Ele. Dê júbilos a Ele, dê honra a Ele, glorifica o nome dEle, porque não tem nenhum nome em cima da terra ou embaixo dela que possa ser mais poderoso do que o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para ressuscitar, tem poder para restaurar, tem poder para fazer o impossível acontecer. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que você serve.
Por isso, não desista. Não desista. Adorar eu vivo, pra te Adorar eu vivo só pra te adorar. Será que você pode levantar suas mãos e declarar isso? Hey, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Hey, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Será que você pode adorar Ele? pra te adorar. Ele está dizendo para você: ei, não desista. Não desista. Por mais que a luta esteja difícil, não desista. Não desista. Porque Ele está contigo em todas as fases da tua vida. Todas as fases. Se você for mais alto, Ele está contigo. No mais profundo, Ele está contigo. Se você desviar para a direita, Ele está contigo. Para a esquerda, Ele está contigo. Se esconder numa caverna, Ele está contigo. Se esconder atrás dos arbustos, Ele está contigo. Fugir para uma cidade distante, Ele está contigo. Ele é o teu Deus. Onde você estiver, não interessa a geografia. Ele é o ontem, Ele é o hoje, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o todo poderoso, é o El Shaddai. Remanaya sobre Remaná. Não desista, não desista, não joga a toalha, não olha para trás. Há um futuro, há um destino, há um propósito, há uma frente para você ir, há uma prova para você passar, e você vai com Ele e vai vencer todas elas. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E se você não tiver fé suficiente, eu tenho fé no Deus que você serve. Ei! Hoje pra sempre reina. Declare isso! Teu é o reino, tu é a glória. Vamos chamar o louvor, vamos chamar o louvor. Vamos adorar. Acima de todo nome estás. A morte venceste. Ele só não venceu a dele. Ele mostrou que com Ele e quem crê nele vence a morte. Quem crer em mim, quem crer em mim não morrerá. Eu sou. Ele diz: quem é você? Eu sou, eu sou. Quem é você? Eu sou o verbo vivo. Quem é você? Eu sou a palavra de vida. Quem eu sou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o começo, eu sou o pão da vida, eu sou a água que te alimenta, eu sou o pão que te sacia a tua vontade, eu sou o vinho novo que te purifica, eu sou o óleo, o vinho vivo. Ei, xeremana, vassoura, eremaná. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Deixa eu falar para você. A Bíblia nos relata duas situações. A primeira, quando, sabe, Jesus encontra com seus discípulos, encontra com Pedro, e ele fala assim: olha, Pedro, afasta mais um pouquinho. O que vocês pegaram aí? Senhor, sabe, não aconteceu nada.
sabe, o que eu vou fazer aqui? Ele fala em Lucas 5, ele começa a falar, ei olha, Lucas 5, aconteceu o quê? A pesca milagrosa. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Nazaré e a multidão, sabe, oprimia ele. Mas ele falou assim, olha, quando se assenta aí na multidão, ele fala, ei Pedro, faz o seguinte, leva o teu barco, Pedro, um pouquinho mais para frente. Leva o teu barco um pouquinho mais profundo. Mas Jesus, nós passamos a noite toda pescando e não aconteceu nada. Homens experientes falando, olha, não dá, Jesus, não dá, sabe por quê? Porque eu tenho confiança que não há peixe desse lado. Não há peixe aqui, Jesus. Não tem como nada acontecer de extraordinário. Jesus fala assim, Pedro, joga a rede do lado direito. Joga a rede agora, Pedro. Joga a rede, Pedro. Joga e vê que eu sou Jesus, cara. Joga que eu vou te mostrar que quem está te chamando não é um pescador, não é o dono de uma empresa, não é um empresário, é o El Shaddai. Quem está te chamando é o Todo-Poderoso. Quem está te chamando é o teu Jesus, cara. Pô, joga aí, Pedro. Confia em mim, Pedro. Confia. Mesmo que você seja um homem experiente, mesmo que você seja um líder, mesmo que você seja um pastor, um líder. Ah, não vai acontecer. Ei, Pedro, joga a rede. Joga a rede, Pedro. E você vai ver o que vai acontecer. Pedro joga a rede. Ele não consegue tirar, meu irmão. Ele tem que chamar os outros pescadores para ajudá-lo. Ele não entendeu a lógica. Ele não confiou na sua habilidade, no seu entendimento e na sua experiência. Ele confiou na palavra que Jesus liberou. Joga a rede, Pedro, confia em mim. Vai por aí, Pedro. Eu estou falando, eu sou o teu Deus, Pedro. Você vai conhecer aí. Eu estou te chamando para largar a rede depois, Pedro, e me seguir. Aí agora acontece a outra pesca. Pedro também agora, depois que Jesus morre, abandona tudo. Pedro abandona tudo e volta para pescar, porque ele não confiou na palavra que Jesus falou. Ei, Pedro, eu vou, mas vou voltar, Pedro. No terceiro dia eu ressuscitarei, Pedro. E a Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, vai caminhar para até a praia, encontra com Pedro pescando e diz assim: vocês têm alguma coisa para eu comer? Não, Senhor, não temos nada, não pescamos nada. Ele fala: joga a rede outra vez, Pedro. Joga a rede outra vez. E o milagre ainda é o mesmo de lá no princípio. Eu sou o mesmo Jesus, Pedro, que te deu a primeira pesca maravilhosa. Eu te dou a pesca milagrosa agora, Pedro. É o mesmo Deus. A Bíblia fala que Pedro obedeceu. Meu irmão, não dá para conter a quantidade de peixes. E Pedro sai do barco, começa a nadar e diz: és o Cristo, és o Cristo. Então, meu irmão, creia, joga o barco, joga para ter a pesca. A pedra não, porque está fedendo. Senhor, está cheirando mal. As pessoas vão dizer: não tem mais chance. Acabou. O casamento, a família, acabou. Já não há mais nada a fazer. A fé, a esperança, o projeto, acabou. Não tem mais chance. Está podre, está fedendo, o pecado dominou. Sabe, aquilo que estava trazendo desconforto, acabou. Não dá mais para Jesus. Chega. Aí ele vem, diz assim: olha, remove. Ele não está preocupado com o teu cheiro. Ele está preocupado com o aroma suave que sai dele. Ele fala assim: olha, sabe o que Jesus está falando para você hoje? Ele não está chamando Pedro. Ele não está chamando Lázaro. Ele não está chamando Maria. Ele não está chamando Marta. Ele está chamando você. Ele está chamando você para sair desse buraco, para sair dessa gruta, para sair dessa sepultura, para sair do lugar de morte, para vir para um lugar de vida. Porque em Deus só tem vida. Nele reina a vida. E a morte ele venceu. Nele transborda a vida. Ele está te chamando essa noite para sair do teu lugar, onde você achava que já não havia mais esperança, onde não havia mais vida. Está dizendo: ei, eu sou o Deus que te trago vida. Essa noite, Lázaro, sai para fora. Lázaro, escuta, sai desse lugar. Sai. Eu estou te trazendo vida outra vez, Lázaro.
Eu estou te chamando para viver a nova vida comigo, Lázaro. Não vai ter luta? Vai, Lázaro. Mas eu estou te dando vida. Eu estou te dando um destino. Arranca a pedra. Arranca a pedra. O Senhor está mandando arrancar a pedra e pedindo para você sair do seu lugar. Sai daí, Lázaro. Vem viver aquilo que eu tenho para você. Ei, eu sou Lázaro. Para que o nome do Pai seja glorificado, Lázaro, vem para fora. Para que o nome do Senhor seja glorificado, que haja cura sobre a tua casa, o nome de Deus seja glorificado, haja restauro sobre a tua vida, a ressurreição sobre a tua casa, a ressurreição da tua vida, do evangelho, do teu propósito, do teu chamado. Hoje está ressuscitando todos os sonhos de Deus sobre você. Hoje Deus está trazendo de volta. Saia do buraco, saia da caverna, saia da escuridão, saia desse lugar, não te pertence. Ei, quem quer sair do lugar? Ei. Eu estava longe, você estava perto. Oh! E te desejei em troca, recebi Ele está chamando você. afeto. Ei, Me sai. senti sozinho. Sai da caverna. Ei, sai da depressão. Sai da opressão. Sai da beira do poço. Sai, meu irmão. Sai, sabe? Deixa a maca para trás. Sai. Olha, não olha para você agora e começa a ver que a tua lepra foi curada. Olha para você agora e começa a ver que aquilo que você carregava já não carrega mais. O fardo do peso do pecado que você estava nos teus ombros foi retirado hoje, em nome de Jesus. Então sai da caverna, sai do lugar de morte, sai do lugar para ser transformado nele. Eu quero convidar você, com ato de fé, sai do teu lugar, sai da caverna, sai Lázaro, vem da vida. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluia! Ei, Lázaro! Ele está chamando pelo teu nome. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho um vinho novo. Eu tenho uma nova vida para dar a você, Lázaro. Vem, Lázaro. Não me abandonou. O teu pecado não te afasta. Vem, Lázaro. Deixa eu te lavar. Deixa eu te lavar, Lázaro. Deixa eu limpar as tuas feridas, Lázaro. Vem, Lázaro. Vem, Lázaro. Ele está chamando por essa noite. Vem, sai do teu lugar e começa a ir. Sai do poço. Sai da beira do poço, achando que ninguém vai te curar. Essa noite, Ele libera a cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Sai, Lázaro. Aleluia. Não me abandonou. Ele não me deixou. Todas as vezes Ele não virou as costas para você. Ele é o mesmo Deus que te chamou. Ele é o mesmo ontem, que será sempre. E ficar feliz. e ficar. Ficar feliz. Eu Estava longe, você estava perto. essa noite. Ele te chama para viver uma intimidade com Ele. Um relacionamento de intimidade. Quebrando todo julgo, todo paradigma, toda cilada, toda armadilha, toda prisão e toda cadeia. Você é livre. Você é livre para adorar. Você é livre para levantar as tuas mãos. Você é livre para caminhar naquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Não me abandonou todas as Não, vezes. não. Ele não te abandonou. Eu caí. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele continua sendo bem. Teu Pai. Ele não te abandonou. Lemanaba, chora, lemanaba, cora, lemanai. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou, cara. Ele está contigo. Ele não te abandonou. Ei.
Posso falar uma coisa para você? Troque a distância pela esperança. Troque essa distância, porque chegou um momento que Deus quer trazer a ressurreição e a vida sobre você. Troque a dúvida pela certeza. Troque o medo pela fé. Troque a falta de esperança pela confiança em Deus. Porque aquele que te chamou, aquele que te trouxe para aqui, é o Deus que vai cuidar de você. É o Deus que vai cuidar dos mínimos detalhes. O que Ele quer é que você não fique cheio de ataduras dentro de uma cova ou dentro de uma sepultura, achando que é o teu ponto final. Ei, a Bíblia fala que o Senhor levou o profeta no meio de um vale cheio de ossos, onde todo mundo via que não havia vida. Mas ele disse: o que é que você vê? Eu vejo um monte de ossos, mas eu vejo vida. Então profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu ministério, profetiza sobre a tua família, sobre o projeto que Deus tem na sua vida. Profetiza confiança, fé, perseverança. Eu sou filho do Deus vivo, então eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. E tudo que me disserem fora disso é uma mentira. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Sai, deixa pra trás tudo aquilo que é velho, o que cheirava podre, a morte. Eu me rendo. Porque o nosso Deus está nos chamando para viver a ressurreição com Ele. Eu me rendo. Aleluia. Pra conhecer-te mais. Aleluia. Quantos aqui precisam? Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos precisam de um milagre? Quantos precisam ver um milagre? Deixa eu falar para você. Você é um milagre. Sabe onde é que você vai ver o milagre acontecer? Quando você confiar em Deus, que Ele não está atrasado, que Ele não se enganou, que Ele não atrasou o projeto dele. Não. Se Ele liberou a palavra, vai cumprir. Se é uma enfermidade, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, ao qual o meu Senhor, o meu Deus levou na cruz do Calvário. Então nós liberamos uma palavra de cura. Nós liberamos uma palavra através do sangue de Jesus, que tem poder para curar. Nós liberamos uma palavra de cura. Não pode ser você, mas alguém da sua casa, da sua família. Eu quero que você levante as suas mãos e direcione para aquele que precisa da cura do Senhor. Libere uma palavra com fé e autoridade, crendo no nome poderoso